Quer 10 razões para estudar no IFMS? Para começo de conversa... Porque ele prepara a gente pro futuro. O IFMS ensina de um jeito diferente. Projetos de extensão e pesquisa que você pode fazer com uma ampla maquinagem em laboratórios que você só encontra em faculdades de grandes lugares e a gente pode encontrar isso no ensino médio. As aulas no IFMS aliam teoria e prática. Por ter uma experiência prática no campo e pela união e integridade que tem com os outros campos. O IFMS tem professores qualificados. E os professores sempre ajudam a gente a melhorar, tanto na escola quanto na vida da gente. No IFMS, o estudante conhece pessoas de outros lugares. Eu ouvi o sotaque do pessoal de Natal. Eu ouvi o jeito que o pessoal de Goiânia fala. Eu conheci as termais de Caldas Novas. Compromisso social é um dos valores do IFMS. Eu gostei muito da Semana do Meio Ambiente do IFMS porque me proporcionou muito conhecimento, cara. E, me deu o sinal de alerta que eu precisava cuidar do meu planeta. O IFMS prepara o estudante para o mundo do trabalho e a universidade. A gente já vai sair com uma nova visão para a faculdade, afinal tem projeto de pesquisa e extensão, tem TCC, tem tudo. A experiência no IFMS vai além do conhecimento. E é um lugar onde você tem uma experiência de vida que você vai guardar realmente para o resto da sua vida. Você vai ter uma experiência lá dentro que marca você, muda você. Quem estuda no IFMS tem a garantia de boas lembranças. Dos professores, que são maravilhosos, explicam muito bem. Dos amigos que a gente faz lá. IFMS, uma escola de oportunidades. Você está na quinta série, você fica imaginando naquelas escolas de filme. O instituto é tipo isso, tipo escola americana, estilo muito legal. IFMS, formação profissional, tecnológica e cidadã.
Jean, acho que o povo me abandonou, hein? Daqui a pouco deve entrar. O professor Freitas acabou de entrar e sair. Mas o assunto é bem amplo, não é, Tia En? Se você fosse falar sobre toda a problemática, é mais de dia de conversa, né? Você vai mostrar só um panorama do que acontece hoje no município, na área de TI. Deixa eu fazer primeiro as apresentações. Daqui a pouco o professor Freitas deve estar entrando. O professor Evandro. Professor, eu gostaria de se apresentar, eu nunca acerto seu nome. Professor Evandro. Boa noite a todos. Meu nome é Evandro Rafalowski. Eu sou professor do IFMS também. A minha formação é em Engenharia Elétrica e Eletrônica e eu atualmente estou trabalhando na frente de redes de computadores no IFMS. Muito prazer aí, muito obrigado, professor Jean, pelo convite aí da participação na palestra. Acho que vai ser bem interessante, acho que vale a pena todos verificarem e visualizarem e participarem também. Obrigado. Legal, gostaria de te agradecer pelo pronto aceite para fazer a mediação da palestra. Muito obrigado, professor Evandro. Bom, enquanto o professor Freitas não acessa a plataforma, vou apresentar o nosso palestrante, o Márcio José Tia En, superintendente. Eu acho que ele pode falar melhor. Márcio, por favor. Ok. Meu nome é Márcio José Tia En, sou superintendente de Tecnologia de Informação e Comunicação junto ao município de Corumbá, né? Faço parte do corpo de TI desde 2006, né? Mas apenas nessa gestão aí assumi o cargo de chefia, né? Mas desde 2006 acompanho o trabalho da TI, né, no município, né? Sempre ali dentro do setor, né? E por ter passado por todos os setores possíveis, né? Tanto operacional, administrativo, né? Então a gente tem uma certa bagagem, mas o que dificulta sempre no público, né? São algumas coisas, alguns vícios, né? Que são difíceis de contornar. Você quer que eu já vou explanando alguma coisa, Jean? Eu gostaria só de te agradecer pela participação. Quando eu fiz o convite, você de pronto atendeu. Eu não aceito, vamos falar sim. A gente teve várias conversas durante esse período, né? E uma pergunta sobre a dinâmica da sua palestra, Márcio. Eventualmente surgirão perguntas aqui no chat, vindo das plataformas. Você gostaria de responder só no final? Você responde durante a sua fala? Como é que você prefere? Eu acredito que no decorrer, né? Porque aí a gente vai estar tratando diretamente do assunto, para daí a gente... Porque se a gente deixar para o final, às vezes uma coisa que a gente falou lá no começo, para a gente retornar... Sim. Legal, legal. Então, pessoal, agradeço também a participação do público. Caso vocês tenham alguma pergunta, postem aqui no chat que a gente conversa aqui no estúdio, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês também. Bom, Tia En, a gente se conheceu na prefeitura, não é? Você é o superintendente, como você se apresentou agora, superintendente de tecnologia da prefeitura, tecnologia e comunicação, e imagino não, né? Você lida com as grandes áreas da infraestrutura, segurança, saúde, educação, não é? E eu acho que você vai falar principalmente sobre os pilares. Quais seriam os pilares onde a TI é bastante solicitada? Educação, saúde? Não sei se você fez uma apresentação, se a gente vai ter uma conversa assim informal e falando sobre os temas. Você que sabe, você conduz e a gente vai conversando, se você preferir assim. Não, tranquilo. Eu não fiz nenhum roteiro, até porque é que nem você falou, é um assunto bem vasto. Se a gente ficasse aqui, ia ficar debatendo o dia inteiro, a noite inteira, né? Sim. Mas hoje o assunto foco, até por questão da pandemia, é a área de saúde, né? Não que a educação não seja um pilar importante também, porque também sofreu impacto, porque o município, não só o nosso, né, mas eu acho que
nenhum município estava preparado, né, para isso, principalmente o setor público, quando a gente fala escolas públicas, e de migrar os professores tão rapidamente de um ensino tradicional para um ensino remoto, né? Muitos professores não têm a vivência do ambiente remoto, né? Eles estão acostumados com a metodologia tradicional do ensino. Então, aí se criou, né, um grande problema em termos de educação, né? O município foi à procura, né? Foi feito um contrato aí bem emergencial aí para não ter perda para os alunos, né? De um ambiente virtual de aprendizagem, né? Hoje esse ambiente virtual ele é contratado pela mesma empresa que já fazia a gestão educacional, né? Que eu acho que você participou nessa etapa aí, Jean, porque é o mesmo sistema integrado, o sistema GESIA, né? Que é o sistema integrado que, em relação à saúde, educação e assistência. É um sistema único, né? Então, a educação trabalha com esse sistema e adquiriu da mesma empresa o ambiente virtual, até para não ter que fazer retrabalho, né, de cadastramento de professores, de alunos. Então, eles utilizaram o banco já do sistema de gestão para poder desenvolver a ferramenta de ensino, né? Em relação, assim, o grande problema hoje no município, né, é infraestrutura, né? Não quando eu falo infraestrutura, nem tanto do município, mas das empresas fornecedoras de conectividade, que você, melhor do que eu, sabe que hoje nós, né, temos somente a Oi aqui, né? Apesar de terem surgido outras empresas que estão trabalhando com fibra ótica, mas o backbone deles é a Oi, né? Então, cai a Oi, cai todo mundo, né? Hoje em dia, eu acho que a única operadora móvel na cidade que tem uma redundância via rádio é a Vivo. Mas, assim mesmo, quando acontecem essas paradas aí da operadora principal, ela não aguenta muito tempo, porque eu acredito que os rádios, eles têm uma limitação, né? A partir do momento que você fica sem conectividade no teu backbone principal, que é onde o pessoal está acostumado a navegar, migra todo mundo saindo do Wi-Fi que está para o pacote de dados e acaba também prejudicando. Então, essa problemática da conectividade na cidade, ela atrapalha bastante, né? Principalmente no que tange os sistemas aí do município em relação à saúde, assistência e educação, porque são sistemas web, né? Eles dependem da internet para funcionar. Então, hoje nós temos uma internet precária no município, né? Outros cenários que a gente enfrenta, agora eu vou falar para você em relação à saúde, que é o nosso foco aí, pandemia, a empresa atual, fornecedora de serviços de internet ao município, ela, para você, se você deve saber disso, né? Hoje nós temos postos funcionando com link frame relay dedicado de 512 kbps, né? Então é muito complicado você Eu assustei trabalhar quando dessa vi maneira. isso. Eu achei que nem existia mais. Eu assustei quando vi isso em operação numa unidade de saúde. Então, isso não é um caso isolado, né? Tanto é que nós tivemos uma reunião recente, né, junto ao pessoal do sistema, onde a gente colocou as necessidades para eles. A gente precisava de uma solução híbrida, né, que seria mista. Eu falo assim, né, nesse cenário de alguns postos de saúde, né, que não são poucos, né, a gente elencou até para eles, já estava tudo planilhado, a gente tinha necessidade de fazer uma infraestrutura de sistema deles como uma base local, né, por essa deficiência de internet, né, porque também nós tratamos aqui não só da área urbana, nós temos postos de saúde na área rural, nós temos na parte pantanal. Hoje, né, diferente da saúde, a educação está um pouco mais coberta, porque o governo federal eles têm o programa do GESAC, né, que é a transmissão via satélite. Então, muitas dessas escolas rurais estão cobertas, né. Como eu
eu já escutei por parte da educação também, não que isso seja uma maravilha, porque hoje ainda essa questão da transmissão via satélite, né, ainda está, pelo menos para a gente aqui no Centro-Oeste, né, especificamente na cidade de Corumbá, a conectividade também não é uma maravilha, vamos dizer, né, mas para quem não tinha nada, né, já ajuda um pouco. Mas isso acho que a grande problemática nossa é a conectividade para tudo, né? Legal. Tiaen, aproveitando o gancho da fala sobre educação, tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu projetar aqui na tela, é da Elana. Elana, obrigada pela pergunta. Você saberia dizer se a plataforma de ensino à distância Taganos, que as escolas municipais estão utilizando, está tendo uma adesão boa? Então, como é uma plataforma nova, né, que não, tudo que é novo, a gente sabe que, né, tem uma fase de implementação, homologação, certa resistência em relação aos colaboradores, né, então, existe um corpo técnico da educação, né, que é comandada pelo professor Rony, e ele é bem, né, metódico. Então, ele faz capacitação, né, junto aos professores, mas em conversas que eu tive com ele, existe essa grande resistência, até por parte dos colaboradores mesmo, né? E às vezes também, Jean, não é nem tanto, a gente tem que entender o lado dos professores, que não é nem tanto a resistência. A questão é a situação que foi imposta, né? Tipo assim, foi empurrado goela abaixo, né? Porque ninguém estava preparado para enfrentar um período de pandemia, né? As pessoas que estão acostumadas, como eu disse antes, num estudo tradicional, muitos não têm a vivência na parte de computação. Então, a logística a se fazer para que isso funcione é muito complicada, né? E muitas vezes o que acontece, e isso eu falo em termos do meu setor, é que nós temos deficiência na parte equipe, né? Hoje eu tenho uma equipe operacional muito boa, mas me falta um pouco a equipe administrativa, uma equipe de capacitação, que poderia estar ajudando nesses processos aí. Legal. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem uma outra pergunta. Professor Jean, eu gostaria de saber qual... Ah, não, essa aqui não é particular, link de... Eu vou passar. Bom, Tiaen, ainda sobre educação, houve uma qualificação, digamos assim, para o quadro docente dos professores do município? Como foi feito? Eles se viraram, aprenderam sozinhos, ou houve alguma ação por parte da TI geral do município voltada para eles? Como foi feito isso? Então, a questão assim, da TI do município, um grande problema que nós temos é que ele se encontra descentralizado, né? Então, hoje, como você já acompanhou, a saúde tem um núcleo dela, o NIS, né, Núcleo de Informação em Saúde, a educação tem um núcleo deles, e a assistência tem um núcleo deles, e o que cabe o restante cabe a mim, né? Certo que, né, as três maiores a gente procura fazer orientações em termos de algumas coisas administrativas, né? Então, muitas vezes a gente não consegue acompanhar, até por essa problemática que eu te coloquei, por falta de equipe. Às vezes, uma equipe muito pequena não consegue, né, não é suficiente para poder acompanhar o andamento de todos os processos no município como um todo, né? É lógico, a gente procura trocar sempre ideia, que nem na saúde, junto com a Laís e com o Alisson, né, que são o pessoal que está ali no NIS, né, de frente aí, né, o pessoal da educação, os técnicos, né, que estão diretos no colégio, como a pessoa que é responsável aí pela administração do sistema, que é o professor Rony, né, ele que faz, né, as capacitações. E eu tive uma conversa há pouco tempo com ele, realmente foram feitas capacitações, né? Ele participou de toda a implementação do sistema Tagnos, que é a plataforma EAD, e foi colocado
né, a capacitação aos professores, a parte administrativa, todos envolvidos. O grande problema, na verdade, o comprometimento, né, dos colaboradores de estarem fazendo o acesso, estarem procurando o suporte, né, porque o suporte existe, isso é colocado durante a capacitação, mas muitas vezes as pessoas não procuram, né? Aí eu já não sei se por falta de experiência, por vergonha de falar assim, olha, eu não tenho vivência disso aqui, eu estou tendo dificuldade. Então, são N questões aí que dificultam aí esse processo aí. Legal. A gente tem uma pergunta aqui vindo do YouTube, a pergunta do Tiago Sá. Boa noite, Márcio. Teve uma reunião que a prefeitura fez falando sobre uma outra forma de internet vir até Corumbá. Poderia dizer se isso está em projeto? Então, essa é a grande problemática, né? Em relação à internet, né? A gente, como eu disse, tem muitas empresas que estão já dentro, né, de Corumbá, né? Só que por enquanto não geraram solução por estar empresa, a empresa que, vamos dizer, comanda, né, hoje em dia, esse mercado interno dentro da cidade, né? Houve, né, isso eu não posso garantir para você se é uma informação, né, eu não apurei ainda, né, mas houve aí um comentário de que uma das empresas que estão na cidade, eles iriam comodatar, né, a fibra ótica que está nas torres de transmissão da Energisa. Porque aí a gente teria uma segunda opção, porque essas torres cruzam o estado, né, e essa fibra ótica ela foi colocada quando as torres foram implementadas e ela está inoperante, né, então parece que uma das empresas foi conversar, parece que vai, né, comodatar e trazer esse sinal de fora, né, desvinculando da operadora atual. Aí nós teremos, né, uma segunda opção e, né, como todo mundo aqui que mora aqui sabe, o grande problema da operadora atual é que, né, a estrutura deles continua a mesma. Então, se tem uma queimada, rompe fibra. Se tem alguém escava num lugar errado, rompe fibra. E aí todo mundo paga aqui na cidade, né? Legal. Temos uma pergunta aqui do Matheus Papa. Deixa eu projetar aqui. Matheus Papa, obrigado pela pergunta. Como o setor de TI da prefeitura avalia a eficiência dos sistemas utilizados, tendo em vista que muitos servidores, no caso ele fala pessoas, né, verbalizam sobre computadores antigos que o município possui em suas secretarias. Pelo menos na saúde isso foi resolvido com... Bom, eu acho que você pode explicar legal. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Então, em relação à questão de sistemas, eu ia até entrar nesse assunto, né? Porque assim, se ele colocou um assunto em relação à aquisição de ativos, né? De TI, né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, né? De fazer a aquisição de equipamentos, não só de equipamentos, todo tipo de compra, né? Porque ao meu ver, nós temos um fluxo de processo muito engessado, né? Eu já tentei, conversei e vou continuar batendo na tecla que a gente já deveria ter migrado para uma plataforma GED, né? Gestão eletrônica de documentos, com assinaturas, né, digitais, eletrônicas, que eu acredito que, além de ter o ganho aí em relação à sustentabilidade, né, porque a gente deixaria de estar aquela política do paperless, né, papel zero, né, eu acho que ganharíamos mais agilidade. Hoje, para você ter uma ideia, muitas vezes, vou comentar rapidamente sobre um fluxo de processo, vamos dizer, de uma compra. Hoje, se eu for pedir algum equipamento para mim, eu tenho que emitir um documento para mandar para a minha gerência administrativa financeira. Ela vai
entrar em contato com o meu secretário para ver a viabilidade, né? Meu secretário vai autorizar, aí esse documento volta para mim, né? Aí eu tenho que fazer um estudo técnico preliminar, que hoje é exigência pelo Tribunal de Contas da União, onde eu vou comprovar que eu fiz um estudo sobre a viabilidade de compra daquele equipamento e para que eu estou necessitando. Depois desse estudo técnico preliminar pronto, eu volto esse documento lá para a gerência administrativa financeira. A gerência administrativa financeira, junto com a gente, faz o termo de referência. Esse documento é enviado para o setor de compras. O setor de compras abre o processo de cotação. São feitas 3 cotações. Aí esse documento volta de novo para a gerência administrativa financeira para saber se o valor que foi alcançado vai ser um processo licitatório, um registro de preço, ou uma compra direta, né, nessa classificação. Aí depois ainda tem que ir para o empenho, para poder reservar esse valor. Esse processo volta para a GAF, daí da GAF vai para o secretário. Então, só para você ter uma ideia, olha todo o trâmite que leva para fazer processo de compra, né, dentro de um órgão municipal. E isso hoje é feito via papel, via assinatura. Muitas vezes o secretário deslocou para alguma reunião fora da cidade, esses papéis ficam em cima da mesa aguardando a assinatura. Enquanto não tiver assinatura, ele não caminha. Então, eu acho que assim, a plataforma GED que a gente está propondo, né, independente de onde o secretário, ordenador de despesa tivesse, ele já poderia estar dando agilidade no processo, né? Não só em termos de assinatura, mas como também pesquisa de processos, né? Localização. Hoje em dia é tudo feito bem manual mesmo. Isso atrasa muito, né, o serviço da gente, isso atrasa a compra de ativos, de TI, né? Então, nós temos essa problemática sim, né? Na saúde foi resolvido, como você disse, né, que o setor de gerência operacional, né, foi atrás, fez adesão a atas de registro de preço junto, se eu não me engano, foi naquela época Positivo, adquiriu equipamentos. Hoje está ocorrendo um novo estudo técnico que já está fechado para poder fazer aquisição de mais equipamentos, porque nós estamos num processo aí, que você também acho que acompanhou lá atrás, né, em relação ao PEC, né, prontuário eletrônico, né, o ESUS. Então, hoje, a estrutura básica de uma unidade de atenção básica, ele tem que ter pelo menos 7 equipamentos, né, e aí, porque aí nós temos a recepção, a vacina, o pessoal dos agentes comunitários, o médico, o dentista, a triagem, né? É uma estrutura básica que tem que o fluxo é esse, né? Então, nós necessitamos hoje, nem todas as unidades básicas de saúde tenham essa estrutura para a gente poder dizer que, com propriedade, fala assim, agora nós vamos implementar o PEC, porque hoje eu tenho todas as unidades com equipamentos completos, né? E uma conectividade boa. Legal. Uma pergunta aqui, eu acho que eu conheço quem está fazendo o questionamento, o Elisael, creio que você conhece também, é o funcionário da prefeitura. Elisael Ramos foi nosso aluno, fez análise de desenvolvimento de sistemas. Obrigado pela pergunta, Elisael. Inclusive, fiz parte da sua banca de defesa de TCC. Legal revê-lo. O setor de TI da prefeitura é responsável pela fiscalização e relatórios de demandas referentes a todo o município ou só estudos internos da prefeitura? Então, como eu disse anteriormente, né, hoje nós contamos com uma equipe bem reduzida, né? Então, muitas coisas em relação a relatório de demanda, nós contamos com a parceria aí dos outros dos outros órgãos, né, como o NIS, como o pessoal do NTEC, do Núcleo de Tecnologia da Educação, como o pessoal da assistência, mas grande parte, sim, é feito pela TI principal, né, pela superintendência, em relação a demandas do município.
Mas, assim, volto a frisar que hoje nós temos um problema mais de quantitativo de equipe, né, para poder se fazer, porque alguns relatórios gerenciais, né, eles demandam tempo. Vou dar um exemplo, um relatório em relação à telefonia, né? Hoje eu tenho inúmeros produtos de telefonia dentro do município para fazer gestão, né? Ramais virtuais, internet dedicada, internet par metálico. Então, né, isso demanda tempo, né, para a gente poder fazer a classificação de tudo isso, separar por secretaria, agência, fundação, né? Então, a gente conta, assim, meio descentralizada quando necessário. A gente passa para essas 3 outros pilares maiores aí: assistência, educação e saúde. Bacana. O público, se quiser continuar perguntando, só lançar pergunta no chat que a gente projeta. Professor Evandro, tem algum questionamento para o nosso palestrante? Sim, eu gostaria de fazer 2 perguntas para o Márcio, né? A primeira delas, Márcio, hoje a gente sabe que às vezes, né, a gente demanda de serviços fora do Brasil, às vezes, para poder melhorar a infraestrutura que existe, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho é a respeito de um link, né? Porque vocês estão tão perto aí da Bolívia, né? Você acha que melhoraria essa criação de alguma parceria entre Brasil e Bolívia nesses termos para atender a cidade de Corumbá? E a minha segunda pergunta é se vocês já estão analisando aí o fato do 5G, né? Até foi uma discussão recente aí, né? A parceria do Brasil com a China, o Brasil com os Estados Unidos. Então vai acontecer um investimento aí na casa de bilhões com relação a isso. Então, quando toda essa infraestrutura já preparada, vai ajudar bastante aí. Eu acredito que todas as cidades do Brasil, né, até mesmo aquelas menos privilegiadas, e aí, consequentemente, você elimina essas características de link, né, e etc. Em relação vamos dizer, uma parceria junto ao país vizinho, hoje eu posso falar que seria, no momento, inviável, até porque a área de fronteira nossa, a parte de conectividade também é bem precária. Hoje, acho que a parte que tem uma melhor, né, infraestrutura na parte de conectividade seria mais para dentro, Santa Cruz, né? Aqui na fronteira, eu acho que nós não teríamos muito ganho, né? E em relação à tua segunda pergunta, foi em relação, só me dá um flash aí que... com relação à tecnologia 5G, né, dos celulares. Então, essa é uma tecnologia que hoje a gente está em torno de 4G e meio, né? Isso daí já existem os equipamentos trabalhando, a gente já tem essa tecnologia, e agora a 5G já é um passo próximo, né, que vai ser implantado. Então, já está discutindo essa parceria, né, Brasil-Estados Unidos ou Brasil-China, e aí a proposta é que vai melhorar absurdamente, né, em termos de comunicação, baterias, questão de celulares, etc. Então, consequentemente, links mais velozes, né? Então, assim, se vocês já estão analisando alguma coisa, né, ou pesquisando alguma coisa para que possam utilizar aí, né, na prefeitura ou demais setores. Né? Então, eu vi até recentemente, né, porque eu acho que está a Semana da Tecnologia também, né, pelo Ministério de Tecnologia e Inovação, né, Ciência e Inovação. Eu estava vendo uma palestra do ministro, né, do Marcos Pontes, onde eles, né, fizeram assinatura, né, da questão do 5G, né,
Mas, no momento, o que até me interessou mais do que ele falou na palestra foi os investimentos, né, que ele disse que vão ocorrer no Centro-Oeste em relação à fibra ótica, né, que eu acho que é uma realidade mais palpável, né, porque hoje nós já temos uma malha de fibra ótica na cidade, que foi contemplada em 2015 no projeto Cidade Digital, né, que hoje, até também assistindo muitas palestras aí, a gente sabe que a maioria do pessoal está tentando mudar esse termo aí para cidades inteligentes e sustentáveis, né? Então, hoje eu visualizo um pouco mais a fibra, né? Não deixando de lado, lógico, que é um passo importante, a questão do 5G, mas, assim, a gente está focando um pouco na fibra, até porque a gente já tem um trabalho que foi iniciado, né? E a gente precisa, de repente, dar andamento, complementar isso, mas não deixando também a questão do 5G como fator, né? Não, daqui a um tempo, de repente, pode ser que ele se torne um link principal, mas hoje pensando a questão disso como redundância. Aproveitando, Márcio, o gancho sobre a cidade digital, né, a fibra ótica, eu queria saber como que está hoje essa conectividade de fibra. Ela está atendendo as unidades, as escolas, está funcionando 100%? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, o projeto Cidade Digital, ele hoje, ele não está atendendo 100%, né? Até porque quando ele foi entregue, né, teve muitas unidades aí que foram fechadas, né? Naquela época a gente não estava participando diretamente da gestão, então quando foram elencados alguns órgãos que seriam contemplados com o projeto, eu acho que não teve eles não se atentaram em fazer em órgãos próprios, e eles acabaram contemplando imóveis locados, né? Então, a gente acabou tendo a perda desses pontos aí, porque imóveis foram entregues, outros imóveis entraram em reforma e ficaram durante um bom tempo fechado, então tivemos esse tipo de perda. Hoje existe uma conversa, como já foi adotado em outras cidades aí que receberam o projeto, né, de a gente tentar estar fazendo uma comodata dessa rede, né, mudando a licença na Anatel, comodatando essa rede, né, porque nós estamos preparando um processo licitatório aí, né, em termos de conectividade, porque isso é um gargalo que nós temos aí hoje, né, e junto nesse processo seria a proposta de comodatar a rede, onde a empresa que seria a vencedora, né, ela não só daria a manutenção na rede, como faria a expansão, né, fornecendo uma conectividade de qualidade para o município. Legal. Temos uma pergunta aqui no chat, deixa eu projetar aqui, pergunta da Sheila Souza. Boa noite, obrigado, Sheila, pela pergunta. Boa noite, sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IF de Três Lagoas. Qual o papel do TI mediante a tantas dificuldades e problemas técnicos existentes no setor público municipal? Muitos, não é, Márcio? Com certeza, né? Como a gente já pode voltar aí no assunto aí que a gente foco, né? Que é a questão da pandemia, dar o mínimo de estrutura possível para que os profissionais possam desenvolver o trabalho deles, né? Isso a gente fala da saúde, mas isso é em todos os campos. A TI hoje é essencial, né? Para o andamento de todo e qualquer tipo de processo que é executado dentro do município, né? Então, o nosso papel é vital, porque hoje em dia acho que ninguém vive, né, sem internet, sem computador, sem e-mail, sem comunicação, na verdade, né, sem informação. Então, né, hoje nós, assim,
o grande problema que nós temos é que, como em outros municípios, eu acredito que ainda nós somos vistos como coadjuvante aí no âmbito municipal, né? Sendo que a gente teria que ter um papel aí um pouco maior, até para poder ajudar em relação à tecnologia. Legal. Bom, as perguntas no chat, vamos aguardar. Professor Evandro, algum questionamento? Sim, eu queria fazer mais uma pergunta para o Márcio. Fica à vontade. Eu não sei se você já chegou a comentar, mas eu queria saber, na realidade, com relação à dificuldade, né, das outras velocidades. Porque se a gente tem o link já, né, preparado, esse link provavelmente vem de Campo Grande, né, não sei como é que funciona, mas por que aí em Corumbá a gente não consegue ter links, né, sei lá, de 120 mega a 240? Então, qual que seria esse aspecto, né? Por que dessa dificuldade, né? Hoje, assim, pelo conhecimento que a gente tem junto à tratativa da principal empresa, né, é a falta de investimento, né? Hoje, o que a gente tem dentro da empresa, né, fornecedora de serviços, são equipamentos defasados, armários óticos, acredito que antigos, né? A malha de fibra ótica deles agora que, né, como é aquela coisa, quando você começa a ter a concorrência, parece que começa o povo a acordar, né? Agora que se começou um trabalho aí de ampliação da rede de fibra ótica da empresa dentro da cidade, agora nesse momento de pandemia, a gente vê que está tendo uma proatividade deles, em vez do município procurar eles procurarem a gente para oferecer soluções, né? Eu não sei se foi por questão da pandemia ou por questão do aumento de concorrência dentro do município. Então, a dificuldade sim é estrutural, não por parte do município, mas sim por parte da empresa fornecedora de serviço, né? Um fato aí que é de conhecimento público, né? É essa questão dessas infinitas interrupções de internet, né? Isso a gente sabe que é causado por rompimento de fibra ótica em estrada, por causa das queimadas, e cada vez que se rompe um cabeamento desse, que não é pouco, né, a gente sabe que é feita uma emenda, e fora os equipamentos que estão dentro do município. Então, é isso que afeta muito, né, na entrega de um produto de qualidade, não só para nós, município, mas como para as pessoas que residem aqui no Corumbá. Pois aí, Márcio, então é um problema das empresas fornecedoras locais, né? É isso que eu entendi. E não da infraestrutura do link físico, né? Isso, na verdade, são as empresas locais. Na verdade, o que eles entregam nas pontas não é suficiente, né? Em muitas localidades, diversas, né? Como a gente tinha comentado aí, como até o Jean falou, assim, eu não acreditei quando conheci a realidade, né? De um posto de saúde onde eu preciso ter conectividade no estudo atual para 7 máquinas, trabalhar com 512 kbps. Aí é complicado. E é um custo elevadíssimo. Sim, esse é um outro ponto muito importante. São links que se denominam dedicado, né? E o custo assim, a gente não procura não comentar, mas quem vê se assusta. Fala, eu não acredito que vocês pagam isso para ter um serviço prestado dessa maneira. Infelizmente, você ficar refém de um serviço único, né? Você fala, é o que eu tenho, né? Se eu não contratar isso, eu não vou ter nem nada, né? Então, entre ter o nada e ter alguma coisa ruim, onde você possa desenvolver alguma coisa, a gente faz opção por ter alguma coisa.
Legal. Márcio, vamos entrar... Ah, sim, à vontade. Posso só comentar, Jean? Sim, fica à vontade. Eu acho, Márcio, tem alguns projetos interessantes de prefeituras, né? Que são as internets, de certa forma, em alguns pontos, né, específicos, por exemplo, às vezes numa rodoviária ou num hospital, alguma coisa assim, né? Existe aquele apoio, né? Um suporte da prefeitura em fornecer uma rede Wi-Fi, por exemplo, gratuita, né? Então, eu acho que isso daí né? Porque assim, até ajudaria a população aí de forma, né? Às vezes a pessoa, né, não tem condições de pagar uma internet, né? Principalmente aí, às vezes em Corumbá, né? Isso daí seria bem aplicável, né? De certa forma. Possível, né? Alguns pontos, né? Esses pontos estratégicos terem essa disponibilidade de sinal Wi-Fi gratuito, né? Às vezes só com cadastro no site da prefeitura, alguma coisa nesse sentido? Então, nós temos, né, a grande dificuldade hoje, né, da cidade digital, né, quando ela foi entregue, nós tínhamos acesso gratuito em 3 praças da cidade, né? Uma central, uma na área alta e uma na parte da avenida, né? E também a área do porto, né? Só que o que me traz problemas também, que até eu vou ser, vamos dizer, contraditório, né? Quando a gente se tratou aqui do 5G, né? Hoje, pensando na questão manutenção, hoje o 5G seria melhor para a gente, né? Porque a gente tem muito problema de rompimento de fibra. Não só drop, que seria o cabo terminal, como fibra principal, né? Muitas vezes ocasionados por caminhões, porque nós somos uma cidade de fronteira, por onde tem um tráfego de caminhões aí para exportação para a Bolívia muito grande, e na época do projeto, né, alguns pontos não foi feito o atentamento em relação a isso, né? De se fazer o cruzamento de vias assim, dessas fibras de maneira subterrânea, porque ainda se cogita falar, não, por que você não faz um degrau? Não tem como, porque em alguns trechos, né, existem caminhões que vêm em pranchas, e em cima dessas pranchas, coletadeiras, né, enormes. Então, não tem como fazer um degrau daquele tamanho. Então, seria fazer isso de forma subterrânea. Então, tem muita coisa aí na cidade digital que hoje, né, nós sofremos com esse problema de infraestrutura, e hoje o município, né, volto a frisar, não tem uma equipe, um corpo técnico especializado em fibra ótica para fazer esses reparos. Então, isso fica na dependência de contratação, né, de empresa para realizar essa manutenção preventiva corretiva, porque a gente fala não só de acidentes, né, em termos de questões causadas por veículos, mas também quando a gente fala da prevenção, questão de árvores, né, que durante um desastre natural, uma ventania, cai e arrebenta um cabo, né? Então tem tudo isso. Eu acho que na questão que eu falei que eu ia ser contraditório é que o 5G não me traria esse problema de infraestrutura. Legal. Márcio, eu ia entrar num ponto sobre sistemas, mas eu vou projetar aqui uma pergunta bacana aqui, que é a inquietação dos nossos alunos, né? Vamos tentar defender um pouquinho os interesses deles. A gente tem uma pergunta aqui do Jorge, uma pergunta bacana, inclusive a gente até conversou alguma coisa ontem no telefone sobre estágio, né? O Jorge Ferreira, obrigado pela pergunta. E as possibilidades de estágio na área de TI da prefeitura? Será que a prefeitura consegue alocar os nossos estudantes do IF, estudantes da UF? Né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Se depender de mim, sim. Eu até aceitei a participação na palestra
como forma de já fazer um começo da gente estar firmando uma parceria aqui, entendeu? Só que, como eu disse, né, se tratando do público, não depende só de um setor, né, depende de toda uma estrutura, né. Estou disposto a conversar com o meu secretariado, né, que ele leve esse assunto junto ao prefeito, né. A TI precisa muito, né, de apoio, né. Nós fomos, eu e o secretário de governo, durante esse ano, a um encontro em Campo Grande, onde a prefeitura de Campo Grande, ela apoia, né, ela tem um projeto como se fosse uma incubadora, né. Eu até falei para o secretário do governo, é uma ideia legal para a gente propor em Corumbá, né, porque hoje nós temos aí o FMS e FMS, acho que a gente poderia extrair, né, conhecimento desse pessoal aí, né, ambos os lados iam ganhar. Sim, e aproveitando o gancho, falando um pouquinho sobre, por exemplo, uma área que a gente poderia dar suporte, né, ajudar a prefeitura, é sobre software livre, por exemplo. Vocês sabem que o IF, a UF, tem muita tradição no uso de software livre, e a gente vê, eu não sei como é que está agora, a prefeitura está migrando os sistemas, está fazendo uso de sistemas operacionais open, offices, aplicativos open source. Como é que está hoje na prefeitura esse cenário, quanto ao uso de softwares livres? Você acompanhou uma parte aí, né, do processo aí, a gente encontra uma grande dificuldade de mudança de cultura, né, em relação ao usuário, né, porque às vezes você troca um sistema operacional, você troca uma suíte de aplicativos como o Office, né, o usuário já te liga, fala, cara, você acabou com minha vida aqui, eu não estou entendendo nada, esse ícone aqui, onde que está o colar aqui, onde que eu sobrinho, onde que eu faço negrito, né? Como tem pessoas que têm proatividade de procurar, né? Como eu já tive usuários que me ligaram e falavam assim, olha, o sistema suíte de aplicativo que vocês colocaram aqui, a gente começou tentando o LibreOffice. Hoje a gente está usando o OnlyOffice, né? Até porque a gente está desenvolvendo lá junto com o Vardes, que é o que eu tinha convidado, mas não pôde estar aqui debatendo com a gente, né? A gente criou uma nuvem, né? Com a ferramenta Nextcloud, que ela já tem uma ferramenta do OnlyOffice embutida. Então, por isso que a gente começou a trabalhar com ele. Então, a gente está com esse projeto aí, né? De se fazer uma nuvem interna lá, isso a gente começou dentro da TI e está em homologação. E isso vai ser, se der certo, vai ser proposto para outras áreas, né? E seria interessante uma parceria, né, com as instituições que estão aqui, né, na cidade, IF, UF, não é? Seria bom para todo mundo. Acho que seria de interesse dos alunos também. Com certeza. Márcio, eu sei a realidade, mas eu vou fazer a pergunta para você explicitar e mostrar para o público, né, a situação. Eu queria saber, por exemplo, existe uma necessidade de algum tipo de serviço em determinada área, por exemplo, e serviços de TI, e a prefeitura possui uma equipe de desenvolvimento. Como é feito para resolver o problema? É contratado um sistema proprietário? Como é feito? Então, hoje nós temos essa deficiência, que foi até essa conversa que eu tive com o secretário de governo durante essa palestra que eu fui com ele lá, né? Eu até falei, né? Dá essa força para mim, né? Fala com o prefeito, fala que eu preciso de desenvolvedores, né? Porque nós temos aqui. Olha, mas é essa parceria que eu quero firmar, né? Eu vou procurar, sim, isso você pode contar comigo. Eu vou procurar junto ao secretariado, se tiver oportunidade, procurar o prefeito, né? Porque é só um exemplo aí, nós passamos uma dificuldade, né, na mudança do portal do município,
né? Simplesmente a mudança do portal. Que a gente tinha, quando nós entramos, nós encontramos uma ferramenta que estava defasada, né? E que ninguém tinha controle nem domínio sobre ela. A única coisa que a ferramenta servia era você entrava num painel administrativo para poder gerar notícia. Então, era uma ferramenta utilizada só pela assessoria de comunicação do município, onde você estava engessado, você não conseguia fazer mais nada. Aí se iniciou todo um processo de construção de um novo portal, lógico, seguindo as orientações do CGU, né? Porque hoje os municípios são avaliados em termos de transparência, né? Hoje nós temos em relação ao portal antigo para o portal novo, hoje nós subimos muito no ranking de avaliação do CGU, né? Porque nós cumprimos vários requisitos que tem um checklist, né? Que a CGU entrega para você falar assim, olha, o portal tem que ter horário de funcionamento, o portal tem que ter o teu secretariado, o portal tem que ter serviço pelo menos da LAI, Lei de Acesso à Informação, de portal de transparência. Então, essas coisas foram feitas aí até para que a gente ganhasse pontuação e subisse nesse ranking. E voltando à parte do portal, o que aconteceu? Houve um desenvolvimento do portal por parte de uma empresa e esse desenvolvimento não ficou a contento. Mas aí o que aconteceu? Todo esse processo de contratação da empresa para poder se fazer o novo portal do município não teve participação da TI. Como sempre, a gente só pega o filho feio, né? E fala assim, conserta, meu filho, né? E foi isso que aconteceu. A gente pegou um projeto em andamento, né? Que foi entregue e precisava sofrer diversas readequações. Tanto é que o portal anterior foi todo remodelado, né? E você perguntou para mim se eu tenho uma equipe de desenvolvimento. Eu tenho uma equipe, que você conhece muito bem, já foi teu aluno, que é o Vard, né? Eu ajudo ele dentro do possível, né? Ele na parte de desenvolvimento e eu na parte de alimentação, né? Muitas vezes na parte de conteúdo. Eu vou desenvolver, mas preciso colocar conteúdo no site. Não, deixa comigo. Isso aqui eu vou entrar em contato com as secretarias, agências, fundações. Precisamos, né, catalogar as unidades de cada secretaria. Precisamos colocar informações, ferramentas. Hoje o portal, né, ele já se encontra perto do que era há anos atrás, muito melhor, né? Hoje nós temos até, a gente muitas vezes recebe aquelas cartinhas que ninguém quer receber, né, de Ministério Público e tal, mas com orientações, né? Uma das orientações que nós tivemos, eu acho que não foi nem do Ministério Público, foi de algum outro órgão, né, estadual. Era em relação à acessibilidade do site, do portal do município. E em pesquisa, né, que eu fiz, e aí isso eu perdi um tempo, entrei site por site, portal dos municípios do Mato Grosso do Sul. O portal de Corumbá é um dos únicos, né, que tem acessibilidade praticamente 100%. Hoje o nosso portal atende para pessoas com dislexia, para pessoas com problema, né, visual, porque ali tem umas orientações em relação a aplicativos como o DOSVox, algumas coisas voltadas para problema com deficiente visual, temos um agente também que dentro do portal de Libras, né, que foi um código que nós pegamos até do governo federal e implementamos no portal. Então, assim, a gente vai tentando, com o pouco que a gente tem, que é eu e ele, fazer melhorias. Lógico, se a gente tivesse uma parceria junto ao Instituto, à universidade e a outros institutos, isso seria maravilhoso, porque serviria não só como experiência para eles, né? Eles estariam contribuindo com o município, como gerando ferramentas de gestão que facilitariam a vida do munícipe, né? E essa é a intenção nossa como TI, né? É gerar ferramentas
para que facilite, né, de alguma maneira e agregue valor ao município. Legal. A gente tem uma pergunta aqui no chat do Lucas Santos. Vamos projetar aqui. Lucas Santos, obrigado, Lucas, pela pergunta. Professor Jean, sobre projetos de TI na resolução de problemas no setor público, é mais difícil por conta da burocracia? Comente sobre isso, por favor. Sim, é o que a gente colocou, né? Hoje nós temos um fluxo de processo engessado, né? A gente tenta modificar, né? A gente tenta para poder ganhar celeridade, né? Muitas coisas elas demoram a evoluir pelo fluxo que essas coisas têm. E isso são coisas que é muito difícil, né? Você fazer uma mudança de cultura, né, numa população que já está acostumada a todo aquele fluxo de processo anterior. É a mesma coisa que a gente estava discutindo aqui em relação à migração para o open source, né? A gente encontra qualquer coisa, qualquer modificação que você vai fazer que vai influenciar na vida das pessoas, que elas têm a ideia de que elas vão ter que se adaptar, vão ter que se capacitar, é complicado, é muito complicado. Hoje existe, sim, a burocracia, né, atrapalha muito, engessa muito, né? As coisas poderiam ser mais rápido utilizando ferramentas de tecnologia, né? A gente, na medida do possível, tenta fazer o melhor que a gente consegue. Legal. Vamos tentar aqui identificar. Eu estou sempre na defesa dos alunos. Eu tenho uma pergunta aqui que talvez os alunos consigam identificar algum nicho de mercado. Eu queria te perguntar, Márcio, se existe, por exemplo, se existe uma necessidade de TI na prefeitura, existem empresas no âmbito municipal que provêm soluções? Empresas privadas, no caso, soluções de software, por exemplo? Sim, hoje o município detém contrato de sistemas de gestão, né? Que hoje a gente é um sistema integrado que ele faz a gestão de contabilidade, compras, patrimônio, frotas, né? Aí depois nós temos do mesmo desenvolvedor o sistema de gestão de recursos humanos e também temos os sistemas de gestões de tributação, né? Aí depois passamos para o outro sistema, que é aquele sistema integrado que eu falei para você, que você teve participação, que é o GCIA, que é a integração da saúde, educação e assistência. Então, sim, existem empresas fornecedoras de serviços para o município em termos de softwares. Elas não são empresas locais, né? São empresas de fora, né? E eu acho que sim, teríamos a necessidade aí de estar mudando essa realidade aí, ó. De fora, quando você fala, não é muito longe, não, né? É Campo Grande mesmo, não é? Ou não? Campo Grande. Campo Grande. Se não me engano, na verdade, assim, pode falar. O GCIA é Campo Grande. Agora, o sistema de gestão, na verdade, assim, aonde ele foi desenvolvido foi em São Paulo. A representação dele é em Campo Grande. Sim, sim. Legal. Professor Evandro, alguma consideração? Não, Jean, para mim estou só apreciando aí as palavras do professor do Márcio, né? Excelentes comentários. Com relação a essas vezes a parceria, né, da prefeitura com o Instituto Federal, eu acho bem interessante, né? Até recentemente tem um projeto aí que parece que está em andamento, né, com relação à parte do Ministério da Saúde. Então isso daí ajuda bastante, né, os alunos e esse envolvimento também, né, com
com a prefeitura, eu acho que é bem proveitoso. Nós tivemos recentemente, para você ter ideia, eu participo do IFMaker, e os nossos alunos, eles chegaram a desenvolver um site, uma plataforma, a Figma, né, que ficou até bem interessante, é bem interativo, né? Então isso daí já ajuda, né, a juntar os conceitos que a gente passa, conceitos teóricos, né, com a parte prática mesmo, e consequentemente, né, a ofertar um produto de qualidade aí, né, para a prefeitura. Eu acho que isso daí é bem interessante, eu acho que teria que ser analisado, né, e realmente criar esse link, né, porque o IFE está aí para poder ajudar também, né, toda a comunidade, a prefeitura, no que for sempre possível, né. Legal. Tem uma pergunta aqui do William. Na verdade, eu vou projetar a pergunta dele, porque a minha pergunta é bem parecida. Eu queria perguntar sobre projetos relevantes, alguma coisa que a prefeitura tem em mente de implantar na cidade, e tem mais ou menos alguma coisa a ver com a pergunta do William. Vamos ver aqui. Em relação à educação, no caso ele pergunta especificamente da educação, foi pega de surpresa e não havia um planejamento adequado. Eu acho que ninguém se planejou, ninguém esperava, né? E não havia um planejamento adequado em uma situação de pandemia, sim. Podemos acreditar que futuros planejamentos irão considerar tal situação? Né? Com certeza. Hoje como todo mundo está encarando, né? Hoje nós temos um novo normal, né? Por enquanto a gente não tem ainda a ideia de quando a gente vai voltar à normalidade, né? Se tratando da parte de educação, a gente não sabe como cada um vai tratar isso, né? Tem municípios que dizem que, né, é mais fácil dar como perdido o ano letivo, outros estão traçando outro tipo de planejamento. Então, é o que você comentou, ninguém estava aguardando, ninguém esperava, mas eu acho que o município foi proativo, ele procurou, né? Hoje nós já temos a plataforma Tagnos, né? E como toda homologação de sistema, como toda implementação, é traumática. Isso não tem como falar que você vai implementar um sistema e daqui 2, 3 meses vai estar todo mundo já dominando ele, né? É uma ferramenta nova, né? Tem a problemática que, do outro lado, existem professores que estavam, como eu disse antes, acostumados com a metodologia normal e não a remota, né? Então, é uma novidade. Então, e quando a gente fala de professores, a gente não está falando num universo pequeno, né? Nós estamos falando da rede pública, né? Do município. Então, são diversos colégios aí que estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. Legal. Falando aí, aproveitando a sua fala na parte de educação, como é que foi, Tiaém? Você tem alguma estatística sobre a participação dos alunos nesse novo formato de educação? Então, esses números eu não vou poder te dizer, né? Até porque como eu disse, né? Essa parte da educação é um pouco descentralizada. Eu tenho algumas informações porque eu procuro buscá-las junto ao gestor lá, ao Rony, né? Que ele que é o que está... Ele é a pessoa que encabeça não só a parte administrativa da coisa, quando eu falo administrativo, o sistema administrativo, que é o GECIA, né? Onde está feito o cadastramento de pais, alunos, professores, diretoras, coordenadoras, é ele que traça o perfil de acesso de todo mundo, né? É ele que também participou da parte de implementação aí do Tagnos, a plataforma EAD. Então, ele que poderia estar falando com propriedade qual foi a aceitação, tanto por parte dos profissionais de educação, quanto por parte dos alunos, né? Legal.
eu lembrei esses dias, eu estava vendo umas reportagens do Instituto, e talvez, bom, não sei se você sabe, mas o Instituto, aqui no nosso campus de Corumbá, nós temos no caso, 2 especializações, docência e informática, na educação na informática. Sabe o nome correto, Evandro, das especializações que nós temos aqui? Docência no ensino superior e informática na educação, são 2, né? Então, eu vi que Campo Grande, talvez eles tenham uma parceria com a prefeitura. Campo Grande reserva um quantitativo de vagas para os professores da rede pública. Não é? Então, seria interessante a gente começar a trabalhar junto, fazer essa parceria, não é? Efetivar essa parceria, não é? O Instituto, com as suas pós-graduações em nível de especialização, capacitar também os professores da rede pública, não é? Informática na educação. Será que todos os professores sabem mexer com informática? Todo mundo foi pego de surpresa? Será que todos tiraram de letra, conseguiram produzir videoaulas? Será? Eu acho meio difícil. Então, seria interessante a gente começar a conversar, alinhar o pensamento, né? Seria bastante útil tanto para as duas partes, para os nossos alunos, para os professores da rede municipal, para a prefeitura em si, alocando alunos para desenvolver soluções, não é? Eu acho que seria bem legal a gente começar a conversar sobre essa parte de parceria e efetivar realmente o funcionamento dessa, né? Sim, com certeza. Vendo muito esse assunto em relação a EAD, né, ensino à distância, né, vários vídeos o pessoal cita números, né, porcentagem, né, e um deles uma das palestrantes falaram, né, 83% do corpo docente, né, não se sente confortável com a nova tecnologia de acesso remoto, porque ele era do ensino tradicional, e 88% e 83% não dominam a ferramenta, né? Porque uma coisa é a gente ter a vivência de ligar o computador, digitar um texto, enviar um e-mail, e outra coisa é você produzir conteúdo, né, virtual, né, vídeo, né, essa transmissão de dados, né, junto ao... E outra coisa também que eu vi, e que eu acredito que essa dificuldade existe nesse momento, por ter caído no colo aí, né, do pessoal da educação, é que o sistema EAD não é um sistema simples, né? Ele vai envolver vários profissionais. Ele vai envolver o professor, com a sua metodologia educacional sala de aula, que não tem vivência. Ele vai envolver vocês, programadores, que vão tentar fazer a síntese de tudo para poder colocar dentro do EAD. Ele vai envolver profissionais aí de comunicação também, né, para poder haver uma divulgação correta desse material, como ele vai envolver também docentes preparados, que é o que você falou aí, que vão estar cursando, né, assuntos específicos na área de docência por EAD. Então, são coisas interdependentes. Então, é uma coisa muito complexa. Não é uma coisa que você vai resolver de uma hora para outra, né? Para que a coisa dê certo, né, existe... né, vocês, melhor do que ninguém aí do Instituto, sabem que não é tão simples, né? Assim. Sim, sim. Bom, não tendo mais perguntas aqui do público, do chat, professor Evandro, gostaria de perguntar alguma coisa? Não, eu queria realmente complementar a voz do Márcio, o que ele comentou a respeito, né? Porque realmente o ensino à distância aí gera uma dificuldade para todo mundo, né? A gente pode realmente afirmar aí, né, que às vezes assim é que nem quando você mudou a interface, né, que instalou o sistema, às vezes um Linux numa máquina que tinha um Windows, né, aí cria aquela mudança de interfaces, né, então o pessoal que não está acostumado com isso daí
vai ter uma dificuldade para trabalhar com isso daí. O sistema EAD também veio da mesma forma, né? As pessoas tiveram que vencer essa barreira, né, de lidar com uma câmera, né? Porque é totalmente diferente quando você está em sala de aula, que você pode interagir, né? Visualizando as pessoas, vendo a reação do aluno, né? É uma coisa até para a dinâmica da aula, né? Do que às vezes você olhando para a câmera e passando aquele conteúdo, né? E às vezes não sabendo se o pessoal está acompanhando ou não, né? Então, isso daí é um aprendizado para todo mundo, né? Então, assim, e é muito interessante, né, que as tecnologias estão evoluindo também, né, para essa comunicação remota, né? Tanto que atualmente nós tivemos aí no Google Meet, né, uma atualização, então vários recursos foram adicionados, alguns recursos de outras ferramentas, né? Por exemplo, a interatividade, a criação de salas onde o professor pode interagir com os alunos. Então, isso daí gera um dinamismo maior, né? Então, essa pandemia realmente, né, veio aí para a gente repensar, né? Repensar a forma que a gente está trabalhando, repensar, né, sobre as tecnologias que nós temos hoje para trabalhar de forma remota, né? E também para, né, eu acho que para melhorar, né? No final das contas, é um grande aprendizado que a gente vai ter aí, né? Mas a gente vai evoluir nesse sentido. É isso daí, professor, que eu queria comentar, gente. Legal, belas palavras, professor. Oi, Márcio, pode falar. Só para complementar, né? É que a gente vai debatendo, vai lembrando de alguns pontos aí que são fundamentais. Nessa questão do EAD também, a gente não pode esquecer, porque se tratando de escola pública, né, a gente tá lidando com classes, né, muitas vezes mais baixas. Aí gera aquela outro questionamento da exclusão digital, né? Não é todo aluno que vai ter um computador em casa, né? Não é todo aluno que vai ter, muitas vezes ele até tem um computador em casa, mas ele não tem um ambiente propício de aprendizado, porque esse computador está localizado num lugar onde ele não vai ter silêncio para estudar. Não é todo, apesar de hoje o smartphone ser uma coisa que quase todo mundo tem, vamos dizer, né? Mas você assistir a aula a partir do smartphone, como uma professora explanou numa palestra, ela falou assim, é diferente você visualizar um material que eu estou demonstrando ele no EAD, vamos dizer, eu abro uma apresentação em PowerPoint, né? Então, uma coisa é você ver ele no monitor, outra coisa é você ver ele na tela do celular. Você já não vai ter o mesmo aproveitamento que você teria, né? Então, tem todas essas problemáticas também. Não é só a questão do sistema, do professor, da homologação, temos questões sociais a serem tratadas também, né? Isso que tem que o pessoal ter em mente, né? Não é só um problema, né, estrutural, temos um problema social, exclusão social. Exatamente, a gente tem assunto... Pode falar, Evandro. Deixa eu só... Não, Márcio, até eu achei bem interessante, isso daí realmente é um problema muito grande, né? Aqui em São Paulo, a solução que uma universidade, né, que lida somente no ensino à distância, ela adotou a transmissão através de um canal de comunicação. Então, assim, todo aluno conseguia acompanhar as aulas pela televisão, né? Então, aí já, hoje em dia, né, a televisão aí, né, a maioria das residências, o pessoal tem uma televisão, né, mesmo às vezes partes mais isoladas. Então, eu achei muito interessante, né, esse acompanhamento, às vezes, né, das aulas, utilizando a televisão, um canal de comunicação, né. Obviamente, existe um investimento atrás disso daí, né, mas em termos de infraestrutura, para as pessoas que vão estar recebendo, né, eu acho que ajuda bastante. Óbvio, né, eu não estou considerando a parte pedagógica, porque aí não tem uma interatividade que nem a gente, às vezes, tem numa apresentação via web, alguma coisa assim nesse sentido. Mas eu achei uma solução bastante interessante, né, para a gente talvez pensar um pouco a respeito disso daí também.
Sim, professor. Hoje, já foi uma questão que foi cogitada dentro do município, mas no momento que nós fomos à procura, né, nós descobrimos o porquê da impossibilidade de fazer dessa maneira por televisão, porque o município não detém torre de transmissão. O que nós temos no município hoje são torres de retransmissão, né? Os canais locais, eles não produzem, né? Eles não têm o poder de transmissão, né? Isso foi me passado por uma pessoa, né, que trabalha junto a todas as emissoras, fazendo manutenção nas torres, um torrista. Então ele falou assim, olha, eu posso falar com propriedade para você que isso não é cogitado dentro da cidade, porque nós não temos transmissão, e sim retransmissão. O sinal só é retransmitido. Então, há essa dificuldade, né? Assim, diversas soluções foram propostas. A gente procurou, mas aí a gente sempre tem algumas barreiras aí. É um assunto bem extenso, né? Cada assunto aqui, Márcio, daria um dia de discussão. Tem bastante coisa que tem para perguntar, mas pelo adiantar das horas, quem sabe a gente marca mais para frente alguma outra conversa, né? Bom, não tendo mais perguntas do chat, eu gostaria de agradecer, Márcio, sua participação. Tá? Foi bastante... eu gostei muito da sua apresentação. Você falou, esclareceu muitas coisas aqui para o nosso público. Tá? Muito obrigado. Agradeço em nome da nossa instituição, em nome do Instituto Federal Campus Corumbá. Muito obrigado pela sua palestra. Agradeço também ao professor Evandro, né, agora do Campus Coxim, que contribuiu aqui na mediação com questionamentos bastante relevantes. Muito obrigado, professor, pela colaboração também. Tá? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Já agradeço a participação também. E pode ter certeza aí que não foi nada aí da boca para fora. Nós vamos sim conversar, nós vamos tentar fechar essa parceria junto ao IFMS e às outras instituições. O que depender de mim, eu vou estar empenhado nisso, porque é de interesse não só da superintendência, mas como do município como um todo. Sim, isso aí. Tá ok, pessoal. Muito obrigado a todos. Agradeço a participação do público. Obrigado por prestigiarem a palestra. Muito obrigado. E boa noite a todos. Declaro encerrada a nossa palestra. Muito obrigado e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.